Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando, sábado dia 14, ainda sobre a entrevista do Pedrinho, né, ao Fábio Azevedo, fanático vascaíno, mas ouvindo pelo canal do Wellington Campos, que reproduziu bastante, um pedaço bem grande dessa entrevista. Inclusive o pessoal não tem conteúdo, né? Muitos jornalistas, muitos youtubers não têm conteúdo, não sabem falar, sei lá o que é. Então ficam colocando um vídeo grandão dentro do seu vídeo, né? Para dar engajamento, uns botam entrevista coletiva, né? E nesse vídeo que eu falei agora, o Wellington Campos reproduz um pedaço bem grande do fanático vascaíno, para ter conteúdo, visualização, né? Para monetizar. E lá no comecinho, antes de soltar a entrevista, ele fala o seguinte: em momento algum afirmamos isso ou aquilo aqui no canal. O Wellington Campos está tendo a disfarçatez de dizer o seguinte: em momento algum eu disse isso ou aquilo aqui no meu canal. Ele falando, né? O título desse vídeo, eu vou pedir desculpas aos meus inscritos e aos vascaínos pelo Wellington Campos. O título desse vídeo sou eu pedindo desculpas pelo Wellington Campos, aos meus inscritos e aos vascaínos, por ouvir da boca desse cidadão isso. Em momento algum afirmamos isso ou aquilo, e depois no final do vídeo ele fala que ele é jornalista e fala as coisas no canal dele com responsabilidade. Friso, o Pedrinho ontem disse, se reportando a ele, né, que o Wellington Campos soltou um vídeo dizendo que um amigo do amigo, que conhece o Marinax, teve acesso, que o Marinax teria adquirido 31% das ações da 777 e estava tudo resolvido. E vários canais reproduziram isso, né? Mário Coelho, etc., sem saber, né? E desculpa, jornalista não significa absolutamente nada. O cara é burro, pode ser burro, pô. Jornalista não quer dizer nada, né? Quando ele fala isso, que o Marinax acertou 31% das ações da 777, como ele pode dizer isso se antes, qualquer movimentação dessa, tem que haver o pedido ao Vasco para cumprir a preferência? Explico, né? Nesses contratos comerciais, né? A matéria hoje na faculdade é direito empresarial, mas os contratos continuam sendo chamados de direitos comerciais, né? Porque nem tudo é ato de empresa. E aí esse cidadão, né? Disse, o Wellington Campos, que o Marinax tinha adquirido 31% das ações da 777, sem falar, por incipiência, por ignorância, que tem de haver a preferência da 777/REICAP, caso ele queira vender para quem quer que seja. Em outras palavras, se o gringo tivesse negociado, não deixa de ser gringo, mas especificando, se o grego tivesse negociado as ações da 777 com a REICAP/777, o Vasco teria que dizer, não cubra a oferta, chama-se direito de preferência. Né? Tem mais essa. E qual seria o sentido do cara comprar 31% e tendo 39% ainda em discussão na arbitragem? O grego compraria o Vasco para não ser dono, ficando com 31%, o Vasco com 30%, e 39% das ações de fora na arbitragem? Complicado demais, né? E esse é o Wellington Campos, que vomita as coisas, né? Não desconhece preferência, desconhece a questão de não fazer sentido essa história de o cara comprar as ações e não ser dono, né? E por fim aí, eu ia deixar para um outro tópico, mas vou trazê-lo para esse tópico agora. Os caras criaram um novo fake hoje. A partir de hoje é um novo fake. Pedrinho ontem desmentiu a todos. Qual o novo fake criado imediatamente ontem após a entrevista?
Porra, o Marinax, que é a base do São Paulo. Os canais hoje começaram a reproduzir que o Marinax quer a base do São Paulo. Aí vem Nicola, e vem o tal do Machão da Gama, né? Que foi repórter do Cazé, cara. Ontem ou anteontem ele botou assim, né? Negociações avançadas com o Marinax para comprar o Vasco. E ontem, isso anteontem, lá para trás, ele colocou isso. 3, 4, 5 dias. E ontem ele colocou o seguinte: Marinax quer a base do São Paulo. Ele se contradiz e sequer fala, errei, desculpa, não sei o quê. E supostamente é jornalista. Hoje, jornalista e um saco de merda é a mesma coisa. E você, jornalista respeitável, que eu admiro, não me tenha como ofensa. Você é diferente. O que tem hoje aí é o jornalismo que não vale um saco de merda, né? Em verdades, fakes para ganhar like, engajamento, inscrito, né? Ter propaganda. Como é que pode aí, cara? Fanático vascaíno, que xingou o Pedrinho, que fez fake. Ontem deu uma entrevista, o Pedrinho deu uma entrevista para ele, tá tudo certo, ninguém reclamou nada, né? Então eu peço desculpas aqui aos meus inscritos e aos vascaínos, inscritos ou não, do meu canal. Desculpas pela fala do Wellington Campos, pelo que eu expliquei aí, né? Por essa aberração chamada Wellington Campos. E para entrar no assunto da base do São Paulo, voltar um pouquinho, né? Qual seria a lógica? Faria sentido o Marinax comprar a base do São Paulo, ou investir lá e comprar o Vasco, tendo base do Vasco, base de jogadores, né? Repito, teria lógica o Marinax adquirir, investir na base de jogadores, né, do São Paulo. Para quem não sabe, base é que a gente chama de jogadores novos, formação do jogador, né? Tem muita gente que está vendo aqui o vídeo pela primeira vez, não entende isso. Está aqui um propedeuta aqui para vocês, né? Teria sentido o Marinax investir na base do São Paulo e tal, e ter o Vasco sem investir na base, ou investir nas duas ao mesmo tempo? Não tem qualquer lógica isso. Inclusive um fato engraçado, lá atrás, ontem o Pedrinho falou, não quero falar sobre Crefisa. Ele estava crente que a Crefisa ia investir no Vasco, ou comprar o Vasco. A torcida do Palmeiras chiou. A torcida chiou, como toda a torcida tem que chiar. Opa, você é dono do Palmeiras ou investidor do Palmeiras aqui e vai comprar o Vasco? Vai ter colidência, porra, conflito de interesses. Saudando aqui o Brizola, né? Conflito de interesses. Pelo amor de Deus, cara. Então, são coisas que são faladas, não tem lógica alguma, e os inscritos, quer dizer, perdão, e os caras que consomem internet, vascaínos, são pegos de calça riada. Escuta uma merda dessa, impregna o ouvido dos caras e vai indo embora, porra, né? Quer ver uma outra coisa? Essa questão aí de torcida que reclama, né? O Corinthians aí, através da Gaviões da Fiel, fechou 30 milhões para diminuir a dívida do estádio deles, né? Com a Caixa Econômica Federal. 30 milhões. Por que a Força Jovem, que é a maior, que eu frequentei muito na minha adolescência, até os 30 e pouco, 40, não faz algo igual? Né? Por que as pessoas não fazem alguma coisa sem querer ser vereador fazendo alguma coisa? Né, Zé Colmeia? Por que não há uma feitura de situações descompromissadas? Né? O Vasco poderia estar aí. Você tem dúvida, vascaíno, que a gente tem 25 milhões de torcedores no Brasil e no mundo? Se cada um colocasse R$1, óbvio que as pessoas poderiam colocar mais, umas colocando mais, as outras talvez nada. Mas a gente não chegaria aí a uma arrecadação mensal de 20 milhões por aí? Que fosse de 15 milhões. Torcedor, vamos pagar folha, eu e você? Vou fazer uma folha de 15 milhões. Me ajuda aqui, o que o resto eu faço. Mas faltaria credibilidade, faltaria do torcedor, né, ter acesso às coisas do Vasco, à transparência. E o Salgado fez a questão de assinar o contrato de confidencialidade
para impedir que esse contrato que foi assinado entre 77 e CRVG pudesse ser visto e embarreirado, né? Vetado. Ontem o Pedrinho falou uma coisa que me agradou, né? Eu vou vender, mas será um outro contrato. Puta que pariu, e sem confidencialidade. Então eu quero que haja um outro contrato. Não tem jeito, os caras querem vender? Beleza. E tem uma coisa interessante também que eu sempre falo aqui, né? Eu sou adepto a lá atrás ter feito a reestruturação e hoje a gente seria gigante com o dinheiro do Vasco, né? E ainda sou. Só que tem muita gente que não quer esperar, quer resultado imediato, porque o Fluminense foi campeão da Libertadores, o Botafogo foi, não sei o que e tal, e querem vender o Vasco pra gente voltar a tentar ser alguma coisa, ao argumento igual da 777. Vende que a gente vai brigar com Manchester City. Tá aí a merda que deu, né? Mas o que o Pedrinho falou interessante, pra não perder o foco? Jamais. Novo contrato. Isso me agrada, né? Se tiver que vender, não tiver jeito, novo contrato com transparência, para a oposição ter acesso. É importante isso aí. Oposição ter acesso ao novo contrato. Para viabilizar, pelo menos, alguma credibilidade, né? Quer vender? Não tem jeito? Tá bom, novo contrato. Agora, uma coisa é fato também, né? Os inscritos vêm aqui e tal, me perguntam, às vezes de forma indireta. Eu sei que o sócio quis vender. Muitas vezes eu falo aqui a minha opinião, que queria continuar sendo associativo, as pessoas vêm, querem resultado imediativo. Não, porque associativo, aqueles canalhas de lá, mudou alguma coisa, os supostos canalhas de lá e os canalhas da 777, vai mudar para o comprador novo, né? Então, é esse o enfoque, né? Não é só chegar e pensar, o Marcelo quer associativo e tal. Eu sei que o sócio quis vender, quis transformar o Vasco em futebol, depois quis vender. E eu sempre falo aqui, né? Eu propugno o seguinte: por que não se faz uma nova eleição? Sócio, você quer de novo que o Vasco seja vendido? Né? Por que a oposição não tenta fazer isso? Né? Um movimento de dentro para fora. Bom, para fechar aqui, mais duas informações, né? Meu canal é estritamente de opinião, mas eu comento, dou minha opinião sobre informações, né? Então, vai a informação, depois a minha opinião. Vasco negocia com Coelho, do Atlético Paranaense, mas a dívida do Hugo Moura atrapalha, não faz sentido. Se o Vasco quisesse realmente negociar com o CAP, tendo uma dívida do Hugo Moura, né? Abate, porra. Olha só, eu tenho aqui, eu quero negociar com você e tal, abate a dívida aí. Não é óbvio algum a dívida do Hugo Moura. Isso é conversa fiada. E para fechar agora realmente, Fortaleza quer o Léo, né? Mas esbarra aí numa possível troca essa na qual o Vasco aponta um jogador XY e o Fortaleza até agora não disse que esse jogador XY pode ser trocado pelo Léo. Mas se querem o Léo, tem que arrumar um jeito aí de negociar com jogadores do Fortaleza, e tem um montão bom, né? Inclusive, o Pedrinho, você não trouxe o Alex Teixeira e o Souza ao reboque do Coutinho? Entrega também o Maicon ao reboque do Léo. Quando for negociar o Léo, manda o Maicon embora, manda o Rojas embora, Galdames, doa esses jogadores para esses times aí. Rossi, doa, faz doação. Bom, seguimos aqui aguardando novidades para o nosso Vasco. Já é dia 15, praticamente amanhã, domingo, segunda 16. Já tem jogadores, já tem times aí negociando, né? Eu escutei mais cedo que tem um time comprando o Eduardo do Botafogo. Um bom meio de campo, né? Aquele cara que pega a bola, levanta a cabeça e vai tocando, né? Seria um bom reserva ou um bom cara para jogar, né? Não que eu diga que quero o Eduardo, isso aqui é um paralelo. Os caras já estão comprando, já estão pegando de empréstimo. O Vasco até agora está parado, está paquidérmico, não fez nada fez, né? Como é que o Pedrinho falou? Aguardando aí, né? O Felipe, que ele falou que vou sentar minha mesa com o Santana para a gente ver o que a gente faz, né? Digo, primeira coisa era arrumar um técnico.
E esse argumento de não poder arrumar técnico porque está querendo vender, ele não está reestruturando, segundo ele, arruma o técnico também. E aí resolve com o técnico, né? Diretor executivo, que é o Santana, diretor de futebol, que é o Felipe. Quem fica, quem sai, quem chega por contratação, se é possível falar em contratação, está quebrado, mas existe a possibilidade de jogadores virem a custo zero. O Botafogo pegou um montão deles a custo zero e pagando mensalmente pouco, né? Ainda tem essa galera que volta aí de empréstimo, uma cabeçada de gente, Figueiredos, Riquelmes, Barros, né? Uma cabeçada de gente que volta de empréstimo aí. E o Vasco tem que parir um espaço, né? Se gostou do conteúdo aqui, inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like aí para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.